Boa noite, meus amigos. Boa noite, Nivaldo. Boa noite, Célia. Boa noite a todos. Mais uma segunda-feira, mais esse encontro com todos vocês para estudarmos esse livro dos Espíritos. Nós vamos para o programa de hoje, que é o 114. 114, né, Célia? Então, para a gente não perder assim muito tempo nessa nossa abertura, vamos fazer a nossa prece de início, né? Como fazemos em todas as atividades do MAP, essa nossa prece de abertura e depois a prece de encerramento. Isso aí está escrito nos manuais, né, da nossa casa. E então vamos agradecer ao nosso Pai pelo dom da vida que nos deu, agradecer por toda essa espiritualidade amiga e protetora que a misericórdia infinita dele permite que aqui esteja conosco, nos ajudando, nos orientando, nos instruindo. Agradecer ao Mestre Jesus por ter aceitado a incumbência de nos guiarmos, de coordenar essas nossas passagens pelo mundo terreno. E, Mestre, te pedimos que a Tua luz nos envolva sempre, que a Tua luz ilumine esse caminho que precisamos percorrer, que a Tua luz nos oriente, que a Tua luz serene os nossos corações, abra os nossos ouvidos, os nossos olhos. E, Mestre Jesus, nos ajude a sermos sempre merecedores de poder te rogar, te pedir e receber a Tua proteção, a Tua orientação, o caminho, de entender esse caminho que Tu nos mostra. Esteja conosco, graças a Deus. Graças a Deus. Então, Nivaldo, a nossa mensagem de reflexão para essa semana, né? Sim. É uma mensagem de Chico Xavier. E vai ser colocado na tela para vocês, para que vocês possam acompanhar, né? É uma mensagem de Chico e ela diz o seguinte: a felicidade tem base no dever cumprido. Perfeito. A felicidade tem base. O alicerce da felicidade É o dever cumprido. é o dever cumprido. Porque... Como entender isso, né, Célia? Como entender isso? Porque se os nossos direitos nós sabemos. Eu tenho direito disso, eu tenho direito daquilo. Agora, o dever... Normalmente, os nossos direitos nós reclamamos. E reclamamos, né? Quando eles são violados, a gente... os nossos deveres, né? Mas e os nossos deveres? Aquilo que nós temos obrigação de fazer. É nessa execução desses deveres que está, Faltado, né? Segundo o Chico, está alicerçado a nossa felicidade. E a gente fica procurando essa felicidade além, em outros lugares, em outras pessoas, quando ela está dentro de nós. Quem tem que construir isso somos nós. Como? Primeiro, tomando consciência desses deveres. Nós temos deveres como cidadãos, como cristãos, como estudiosos da doutrina, como os seguidores do nosso modelo e guia. Que nós não dizemos que Jesus é o nosso modelo e guia, então nós temos deveres. E isso aí passa assim... Despercebido, batidos nas nossas análises. A gente faz questão
a gente tem assim um empenho muito grande em reivindicar os nossos direitos. Agora, na hora de executar... Você estava lendo exatamente essa passagem, né? Essa reflexão, e me veio à cabeça aquela frase que a gente sempre diz, né? Nós, à noite, quando colocamos a nossa cabeça no travesseiro e dormimos tranquilo, com essa tranquilidade do dever cumprido. Então, quando a gente tem essa sensação do dever cumprido, a gente tem essa felicidade, essa base, aquele sono tranquilo, aquela cabeça leve para colocarmos no travesseiro à noite e dormirmos. E isso aí é a felicidade. A gente não pode confundir felicidade com alegria. Com certeza. Alegria nós vamos ter em todos os momentos que a gente procure. Agora, a felicidade, ela vai precisar ser trabalhada em cada um de nós. Célia, vamos então dar continuidade ao nosso estudo. Nós estamos no capítulo 9, falando ainda em anjos guardiões, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. E na semana passada nós paramos na questão 509 e hoje nós daremos início, né, na questão 510. E a gente vem falando, né, Nivaldo, dos espíritos protetores que todos nós temos. Seja quem for. Na questão 509, Kardec fala dos selvagens ou dos nossos irmãos ainda em inferioridade moral, se eles possuem esses espíritos protetores. E eles vêm nos dizendo, a espiritualidade vem nos dizendo que todos possuem. Cada um de nós, né, Célia, vamos ter um anjo guardião adaptado às nossas necessidades. Isso. Né? Até nós comentamos aqui nesse estudo que o anjo guardião de Chico né, é diferente do anjo guardião, do meu e de muitos de nós. Então, é proporcional à nossa evolução, né? A nossa faixa evolutiva. A nossa moralidade. A nossa moralidade. Então, você falou aí nos indígenas, né? Então, todos nós temos. E sempre será um espírito superior moralmente a nós, ao nosso. Né? E isso vai gerar na gente uma série de questionamentos. Mas então por que acontece isso? Por que acontece aquilo? E nos programas passados, né, nós falamos, já deixamos aqui, já lemos, né, respostas da espiritualidade, as perguntas de Kardec, sobre esse afastamento temporário desses irmãos. Falamos sobre o nosso livre-arbítrio, né? E eles falam para nós, mas no momento em que a gente não queira ouvi-los, eles se afastam. Eles se afastam. Eles se afastam. Eles respeitam a nossa individualidade, o nosso livre-arbítrio. O que normalmente, né, Célia, não acontece com aqueles espíritos com vibrações inferiores, que muitas das vezes querem nos levar ao mal. Bom, mas vamos voltar então à nossa questão 510. Isso. E Kardec então pergunta assim: quando o pai que vela por seu filho reencarna, ainda continua velando por ele? Então a gente primeiro tem que entender essa pergunta, né, Célia? Esse pai estava no mundo espiritual e estava protegendo o seu filho. Nivaldo, aí ele estava ajudando a esse filho, né, por uma questão de afinidade, uma questão de amor. Talvez não fosse, né, Célia, o anjo guardião, mas como pai, ele velava também pelo filho, é um espírito familiar. Como nós temos vários espíritos familiares que velam por nós. Mas esse pai que estava no mundo espiritual reencarnou. E aí, como é que fica o filho? Ele ainda continua, né? Então, os espíritos nos respondem. É mais difícil
É mais difícil. Mas ele pode, no momento de desligamento, pedir a um espírito simpático para assisti-lo nessa missão. Nós já falamos em Já falamos programas disso, né? passados, né? Porque às vezes o nosso anjo guardião por um motivo, por motivos né, variados. precise se afastar, E aí tem sempre. é designado um outro para ocupar o seu lugar. Então, neste caso, o pai também vai solicitar a um espírito simpático a ele e ao filho, que assuma esse papel. Ou seja, desamparado não, Eles não ficam. Não E vamos aí ficar. eles não. complementam, Célia. Além disso, os espíritos só aceitam missões que possam cumprir até o fim. Até o fim. Então, é possível que aconteça isso? Sim. Mas na nossa programação espiritual não existe o improviso. Não existe. Não existe aquilo, não existe assim uma situação emergencial de que você diz, olha, aconteceu aqui um fato inusitado, vamos ter que trocar. E não esperava isso, rapidinho tem que ajeitar. Tudo é muito programado, com milênios, muitas das vezes. Com perfeição. Centenas de anos antes. Então, quando um espírito aceita, assume essa tutela de um outro encarnado para que ele possa ajudá-lo como nesse papel de anjo guardião, porque ele sabe que vai ter tempo e ele se entrega a essa missão. Então não existe, né, como eles dizem aqui para nós, além disso, os espíritos só aceitam missões que possam cumprir até o final. E eles continuam ainda. O espírito encarnado, principalmente nos mundos onde a existência é material, no nosso, está muito subordinado ao seu corpo, para devotar-se inteiramente, isto é, para assisti-lo pessoalmente. Então, ele está dizendo que esse pai que velava pelo filho, uma vez encarnado, ele não vai ter essa facilidade de se desvincular desse corpo para ajudar esse filho. Como diz aqui no parágrafo anterior, ele vai poder nos instantes de desdobramento. De desdobramento. Aí, né, até mesmo solicitar esse espírito simpático, ter contato com outros espíritos. Agora, encarnado... Já fica mais difícil. Fica mais difícil porque ele também tem um corpo físico. Para tomar conta dele, né? E aí Kardec continua, os espíritos continuam. É por isso que os que não são bastante elevados são eles próprios assistidos por espíritos que lhes são superiores. De tal forma que, se um faltar por um motivo qualquer, um outro lhe supre a falta. Então, nós sabemos que a nossa condição ainda aqui na Terra, né, de que é um planeta de prova e expiações, que ainda temos essa configuração do nosso corpo físico ainda muito rudimentar, grosseira, nós não temos condições de termos essa função ainda de estarmos encarnados e funcionarmos como um anjo guardião, protetor de um outro. É possível, como a Célia disse, no momento de desdobramento, até termos contato, mas é mais difícil para nós pelo fato de estarmos encarnados e nesse corpo ainda que é muito grosseiro. Mas como nessa resposta da espiritualidade, vem deixar claro que a gente não fica desassistido. Não ficamos. Né? Não ficamos desassistidos nunca. E aí vamos para a questão 511. Kardec diz o seguinte: a cada indivíduo achar-se-á ligado, além do espírito protetor, um mau espírito com o fim de impeli-lo ao erro
e de lhe proporcionar ocasiões de lutar entre o bem e o mal? Então, Eu olha gosto só. sempre, né, Célia, de também interpretar a pergunta pergunta. para que a gente possa entender o que Kardec está querendo saber dos espíritos, né? Porque na questão anterior, Nós- ele diz que os espíritos só aceitam missões que possam desempenhar até o Até o fim. final. A gente sabe que nós temos, que a doutrina, né, a espiritualidade nos esclarece que todos nós temos uma série de espíritos nos ajudando, são os nossos espíritos familiares. Amigos, simpáticos. né? Temos os nossos espíritos que a gente chama de protetores, anjo da guarda, mentor. A gente tem uma série de Denominações, nominações, né? E agora Kardec está perguntando, a gente tem esse Também é irmão designado. que nos quer bem, que quer o nosso avanço, que quer a nossa felicidade. Mas a gente também está vinculado a um mau espírito, em que esse mau espírito, ele vai nos proporcionar ocasiões de lutar entre o bem e o mal. Nós temos esses dois vinculados. Ou seja, é designado também um mau espírito para nós? A gente já tem base para saber que. Para que saber não, né? essa resposta. E a espiritualidade nos diz assim: ligado não é o termo, é o que Kardec diz de pergunta. A cada indivíduo achar-se-á ligado, além né? do espírito protetor, um espírito mau. Aí a espiritualidade nos responde: ligado não é o termo. É certo que os maus espíritos procuram desviar do bom caminho o homem, quando se lhes depara ocasião. Quando se lhes depara, ou seja, quando eles encontram ocasião. E quem é que vai proporcionar essa ocasião a esses espíritos que aqui está sendo designado como maus espíritos? Quem é que vai proporcionar essa Permitir, né, Sérgio? né? Sempre, porém, que um deles se liga a um indivíduo, falo-á por si mesmo, porque conta ser atendido. Há então luta entre o bom e o mal, vencendo aquele por quem o homem se deixa influenciar. É aquela disputa que a gente sempre fala entre o bem e o mal vencerá aquele que nós alimentarmos mais. Esse espírito ainda imperfeito, ainda conhecedor das trevas, ainda desconhecedor da luz, ele vai procurar nos desviar do bom caminho? Vai. Nós já vimos isso lá atrás. Por quê? Comprais a ele nos ver infeliz também. Se ele é, por que nós vamos ser felizes? Ele quer que a gente seja tão infeliz quanto ele. Então, ele vai procurar nos desviar do bom caminho? Vai procurar. Mas ele vai conseguir? Ele vai conseguir se aparecer a ocasião. E essa ocasião, quem vai proporcionar somos nós. Nós já não vimos que nós nos ligamos por afinidade, com certeza, vibração, por gostos, por vibrações. Então, frequência magnética, né? Se eu gosto de determinada coisa, eu vou me juntar, quer dizer, eu vou atrair, eu vou ter ligação com espíritos que gostam dessa mesma coisa. Então, essa ocasião, quem vai permitir ou não, sou eu.
Agora, mas o nosso Pai, ele é misericordioso. Ele nos quer felizes. Ele não quer ver ninguém sofrendo. Isso é verdade? É verdade. Perfeito. Mas ele permite que isso aconteça porque nós precisamos mostrar que nós podemos e já sabemos resistir ao mal. Perfeitamente. Aderir ao bem. Célia, aqui é um planeta de provas e uma expiações. escola. Então nós estamos em provação. Nós precisamos provar que nós já temos atitudes melhores. Então as provas são assim. Quando tivermos que definir entre o caminho do bem e o caminho do mal, nós vamos provar que evoluímos quando a gente fizer a opção pelo caminho do bem. Né? A gente precisa entender isso. Essa ocasião, quem permite somos nós. Quem abre essas oportunidades somos nós. E o nosso Pai permite que isso aconteça para que a gente possa passar por essa experiência do mal, essa experiência do bem e poder, não, aqui eu não quero mais isso. E aí eu aprendo. E a gente só aprende com as nossas próprias experiências, né, Célia? Nossa, não tem jeito. Nós temos que colocar a mão na massa. A gente vamos parar e vamos pensar nos nossos filhos. Quantas vezes a gente fala assim, não faz isso não, porque esse caminho aqui vai... Nós já conhecemos, né? Já sabemos que não vai te levar a um bom lugar. E aí nosso filho teimosamente vai e percorre aquele caminho. E a gente tem que permitir, a gente sabe, e ele da próxima vez, ele vai lembrar daquele caminho, daquela opção que ele fez e vai seguir. Ele vai aprender, ele vai É assim guardar, né? que nós aprendemos. É verdade. É isso. Vamos à questão 512. E Kardec pergunta: podemos ter vários espíritos protetores? Kardec já perguntou isso de outras formas lá para trás, né? E eles vão nos responder: cada homem sempre tem espíritos simpáticos, mais ou menos elevados, que a ele se afeiçoam e por ele se interessam, como há também os que o assistem no mal. Então, a Célia acabou de falar sobre nós é que decidimos, né? Definimos as companhias que nós queremos. Então, a pergunta é muito assim abrangente, né, Célia? Podemos ter vários espíritos protetores? Nós sabemos que nós temos um anjo guardião. E temos os outros espíritos que são simpáticos, familiares, que se afeiçoam com o nosso espírito e passam a nos ajudar, nos proteger, nos intuir, nos inspirar. E, Nivaldo, se a gente for parar para pensar, essa é a nossa primeira encarnação? Claro que não. Esse pai, Estamos essa aí, mãe... talvez nas milésimas. Esse pai, essa mãe, esse filho, essa filha que nós temos agora, são a nossa primeira parentela corporal? Não. Nós já tivemos várias existências. Com certeza. E nessas inúmeras existências que nós tivemos desafeto? Tivemos muitos. Mas tivemos muito afetos. E aí são esses afetos que nos protegem. Anjo protetor, anjo guardião, mentor, anjo da guarda, nós temos um. Mas esses espíritos protetores, nós temos vários. E eles finalizam dizendo: como há também os que nos assistem ao mal. Você também já acabou de falar. Se nós quisermos nos associar, se as nossas vibrações, os nossos pensamentos nos levarem a atitudes escusas, nós vamos atrair também aqueles espíritos que pensam da mesma forma que a nossa. Até porque, Nivaldo, se nós estamos aqui encarnados nesse mundo, nessa escola
de provas e expiações, nós temos faltas a serem resgatadas. Temos. É o nosso objetivo. Nós temos arestas para serem aparadas. E quantos desafetos nós temos que estão no mundo espiritual? Quantos? São muitos, a gente não tem condições. Então, são esses que nos assistem no mal, e aí a gente vamos lembrar mais uma vez, nós não estamos desamparados. Nunca. Nós temos esses espíritos protetores e esses irmãos que nos assistem para o mal, eles só vão conseguir nos assistir se nós dermos ocasião. É o que a espiritualidade vem nos dizendo na questão 511. A ocasião, a permissão é dada por nós. Que nós temos. Agora, a influência vai ser exercida ou não se eu abrir essa permissão. Depende de nós. Depende de nós. Aí vamos para a questão 513. Os espíritos que conosco simpatizam atuam em cumprimento de missão. Então, esses espíritos, nós vimos na 512 que nós temos muitos espíritos protetores. Simpáticos, né? E aí, Kardec, na questão 513, ele pergunta, os espíritos que conosco simpatizam, que estão aqui nos ajudando, querendo a nossa evolução, eles atuam em cumprimento de missão. Aí a espiritualidade nos diz, não raro desempenham missão temporária. Porém, as mais das vezes são apenas atraídos pela identidade de pensamentos e sentimentos, assim para o bem como para o mal. São as nossas vibrações, são os públios que a gente liga ou não. A gente tanto pode ligar para o mal, quanto ligar para o bem. A vontade do nosso Pai, a vontade desses espíritos protetores é que a gente sempre faça essa ligação para o bem. Eles falam aqui, né, em missão temporária. Missão temporária. Imagine um de nós iniciarmos uma determinada tarefa no bem, e isso vai provocar em alguns espíritos a simpatia, e eles vão temporariamente nos colaborar, nos ajudar na realização daquela tarefa. Então é o que mais ou menos Kardec deixa claro aqui para nós, nessa missão temporária que alguns espíritos assumem em nos ajudar em determinadas tarefas. E aí, e aí, tanto para o bem, sempre, quanto para o mal. Se nós também nos associarmos a tarefas ligadas ao mal, claro, também teremos companhia. Não tem a menor dúvida. Eles estão aí. As ligações estão prontas para serem feitas. Como nessa questão, como ele diz, são apenas atraídos pela identidade de pensamentos e sentimentos. É isso que vai fazer essa ligação, tanto para o bem quanto para o mal. Aí a 513 tem a letra A. Aí Kardec fala, parece lícito inferir-se daí que os espíritos a quem somos simpáticos podem ser bons ou maus, não? Aí Kardec está perguntando, né, a espiritualidade, porque ele disse
Na questão 513, ele diz que a identidade, a atração é feita pela identidade de pensamentos e sentimentos, tanto de espíritos bons quanto de espíritos maus. Aí na 513, Kardec torna a perguntar. Então é lícito, então pode acontecer então de sermos atraídos, sermos simpáticos, atraídos não, sermos simpáticos. É por bons e maus espíritos? Sim. Aí Kardec nos responde, sim. Não é o nosso pensamento, não é o nosso sentimento, é a nossa vontade. É a nossa vontade que vai mandar. Sim. Isso é a espiritualidade nos respondendo. Mais uma vez a pergunta de Kardec. Parece lícito inferir-se daí que os espíritos a quem somos simpáticos podem ser bons ou maus? E eles nos respondem, sim. Qualquer que seja o seu caráter, o homem sempre encontra espíritos que com ele simpatizem. Perfeito. Nós vamos ter sempre nós estamos... Sempre teremos companhia. Envolvidos por eles. Aí tem quando esse orbe foi habitado, a história diz que eram 25 bilhões, não é? Mais ou menos, bilhões. 25, 28 bilhões de espíritos que foram dados na mão de Jesus pelo nosso Pai. Tragam eles de volta para mim. Encarnados aqui, nós somos quantos? 7 bilhões. 7 bilhões, 8 bilhões. Ou seja, vamos contar 8, porque aí a gente faz conta redonda. Teremos aí 8 bilhões de encarnados. E tem 20 bilhões de desencarnados. Então, nós estamos envolvidos por eles. Aliás, nós somos eles, só que temos o corpo físico e eles não têm. Então, nós vamos, seja qual for o nosso caráter... Sempre teremos companheiro. Sempre vamos ter. É por isso, aí a gente passa a entender, Nivaldo, o orai e vigiai. Perfeitamente. Porque a gente vai ter sempre... Jesus nos disse, né? Orai e vigiai. Porque a gente vai ter sempre uma energia perto da gente. De nós. Sempre. Questão 514. Kardec pergunta mais uma vez: os espíritos familiares são os mesmos que os espíritos simpáticos ou espíritos protetores? Então, nós falamos dos anjos de guarda, aí espíritos protetor, familiar, simpático. Como é que a gente vai classificar cada um deles? E aí os espíritos vão nos responder e Kardec em seguida, Célia, vai fazer uma nota de esclarecimento, né, para pontuar para nós exatamente, não deixar dúvida. A resposta dos espíritos é: há muitas gradações na proteção e na simpatia. Dai-lhes os nomes que quiserdes. O espírito familiar é antes o amigo da casa. Então, essa é a resposta que eles nos dão. Kardec vai nos trazer agora um resumo falando exatamente de cada um deles. E só para... quando a espiritualidade nos diz assim, Nivaldo, sim, há gradações na proteção e na simpatia. Não é assim aqui com a gente? A gente não tem mais afinidade com um do que com o outro. Simpatia. A gente não tem mais simpatia. É a mesma... E antipatia, né, Célia? Já falamos aqui sobre simpatia e antipatia, né? E essa gradação, se existe aqui conosco, muito mais...
evoluída, muito mais transparente, tem no mundo espiritual. Célia, os espíritos são o resultado daqueles homens que viveram na Terra. Então, nós vamos, ao desencarnar, ao perder esse corpo físico, sermos exatamente iguais ao que éramos aqui encarnados. Com os nossos sentimentos, nossas vontades, decisões, vamos continuar. Tem essas gradações de proteção e de simpatia, como também isso para o bem, como também tem essa simpatia para o mal. E aí a espiritualidade nos diz, dá-lhes o nome que quiserdes, porque o nosso problema é nomear. A gente precisa ter um nome. Então, se a gente vai chamar de anjo guardião, de espírito protetor, familiar ou simpático, para eles não é isso que interessa. Não é isso. Bom, mas Kardec, Célia, vai fazer então uma nota explicativa. E ele vai dizer assim, ó: das explicações acima e das observações feitas sobre a natureza dos espíritos que se ligam ao homem, pode-se deduzir o seguinte. Primeiro, o espírito protetor, anjo guardião ou bom gênio é aquele que tem por missão acompanhar o homem na vida e ajudá-lo a progredir. É sempre de natureza superior relativamente à do protegido. Deixa eu lembrar uma coisa aqui, Nivaldo, Sim, porque claro. Esse esclarecimento de Kardec, ele é relativamente grandinho, né? E aí vem, porque isso vai ficar gravado, né? Sim, todas as vezes que quiser recorrer, vai ter acesso, qualquer um pode ter acesso a essa gravação. Mas eu só quero lembrar da importância do livro. Sim. Porque aí agora... como é que é mesmo aquilo que foi dito? Perfeito. Aí está aqui no livro, porque agora ele vai falar de anjo protetor, ele vai falar de espírito simpático, de mau gênio, e aí a coisa pode ficar... E a gente tem essa fonte de consulta. Essa fonte de consulta, exatamente isso. Na frente, a gente querer tirar uma dúvida. Então, repetindo, o espírito protetor, anjo da guarda ou bom gênio, é aquele que tem por missão acompanhar o homem na vida e ajudá-lo a progredir. É sempre de natureza superior relativamente à do protegido. O espírito familiar, ou os espíritos familiares, se afeiçoam a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis, com o fim de lhe ser útil, no limite do seu poder. Tudo isso a gente já falou. Kardec está fazendo um resumo aqui. Frequentemente, bastante limitado. São bons, porém, algumas vezes pouco adiantados. É aquele pai, aquela mãe que desencarnou, que quer muito ajudar o seu filho, mas ele tem as suas limitações. E até um pouco levianos. Ocupam-se de boa vontade com detalhes da vida íntima e só agem por ordem ou com a permissão dos espíritos protetores. Esses são os espíritos familiares. São aqueles espíritos que já pertenceram à nossa família, desencarnam e querem continuar contribuindo, nos ajudando. E é o que Kardec diz, eles se ligam a nós por laços mais ou menos duráveis. Porque a hora que ele tiver que encarnar, Célia, ele vai ter que nos deixar. Nós já vimos isso. Que laços são esses? Como é que vai ser mais durável e menos durável? Aqui vai ser aquele amor verdadeiro. Existe a simpatia, você tem simpatia, nós temos simpatia, as nossas simpatias por várias pessoas, né? Mas a gente precisa desenvolver esse amor,
Não esse amor que a gente conhece. Carnal, meu material, amor. né? Não, não é esse. É o amor divino. O amor universal. Esse amor vai ser sempre durável. Bom, aí Kardec ainda continua. Falamos então no espírito protetor, os espíritos familiares, aí agora ele vem trazer os espíritos simpáticos, que é diferente do familiar, né? E do protetor. Os espíritos simpáticos são aqueles que são atraídos por nós, por afeições particulares e uma certa semelhança de gostos e de sentimentos, tanto para o bem quanto para o mal. A duração de suas relações está quase sempre subordinada às circunstâncias. Então, esses espíritos simpáticos são aqueles que vão juntar-se a nós de acordo com as tarefas que nós iniciarmos, desempenharmos. Nós vamos adquirir esses espíritos simpáticos. Se for uma atividade no bem, nós vamos, com certeza, ter espíritos ligados ao bem para nos intuir, nos inspirar. Se for atividades ligadas a obras menos edificantes, também teremos aqueles espíritos simpáticos que vibram nessa frequência, que vão se associar a nós. Nivaldo, nesse capítulo, nesse programa de hoje, Kardec e a espiritualidade sempre estão frisando sempre bem e o mal. A afinidade do bem e do mal. E uma outra coisa importantíssima, né, Célia? E a decisão cabe a nós de qual caminho, qual estrada nós temos que trilhar. Se é a porta larga, se é a porta estreita, que Jesus já nos falou lá atrás, né? Então tem os dois lados da moeda. Qual que nós vamos escolher? A gente precisa entender isso. A moeda tem dois lados. E quem escolhe somos nós. Não é na sorte, não. Kardec, então, traz agora, falando sobre o mau gênio. Bom, só repetindo, né, Sérgio? Falamos, então, sobre o espírito protetor, espíritos familiares, os espíritos simpáticos. Kardec, então, fecha dizendo que o mau gênio é um espírito imperfeito ou perverso que se liga ao homem com o fim de desviá-lo do bem, mas age por seu próprio impulso e não em virtude de uma missão. Sua tenacidade é proporcional ao acesso mais ou menos fácil que encontra, e esse acesso quem dá somos nós. O homem é sempre livre para escutar sua voz ou para repeli-lo. Aqui, esses espíritos, esse mau gênio, quando ele fala assim, espírito perverso, a gente precisa entender que ele está naquela condição. Ele não é. Ele está. Célia, nós não somos isso que aparecemos, que está aqui. Eu estou nessa encarnação Nivaldo. A Célia está Célia, mas nas anteriores e nas próximas nós não sabemos. E aí, nessa observação de Kardec, ainda vem assim, obra, esses espíritos imperfeitos ou perversos, como Kardec chama, obra, porém, por impulso próprio, e não por desempenho de uma missão. Ele está imperfeito, ele está perverso por opção dele. Não é missão. É porque, Célia, o nosso anjo da guarda é uma missão. Ele é designado pelo nosso Pai. Mas esse espírito, esse gênio imperfeito, não, ele age por conta própria. Tanto é assim que nós temos as mesas mediúnicas, aonde eles são atraídos, né? Aonde eles são trazidos e são orientados que tem um caminho de luz, que tem um caminho voltado para o bem. Perfeitamente. Né? Então, eles, mais uma vez, é dada a opção, né? A oportunidade. Sempre nos é dada essa opção de escolha. Meus amigos,
Estamos chegando ao final do nosso horário e só temos a agradecer a todos vocês, agradecer essa espiritualidade que nos permitiu estar aqui mais uma segunda-feira, juntos, podendo desfrutar desse entendimento, do conhecimento que esse livro nos traz, Livro dos Espíritos. Então, que todos tenham uma noite, uma semana abençoada, de muita paz, muito entendimento, de comunhão com os seus irmãos de caminhada. Que Jesus nos abençoe e nos proteja sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.